Continuação da leitura de Apocalipse, capítulo 19, comentário de Apocalipse. As bodas do Cordeiro e a batalha final contra o Anticristo. Apocalipse 19, 21. Depois dessas coisas, ouvi uma forte voz, como se fosse de uma grande multidão no céu, dizendo: Aleluia! A salvação e o louvor e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta que arruinava a terra com sua fornicação e vingou o sangue de seus servos que ela derramou. E novamente disseram: Aleluia! Sua fumaça sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes se curvaram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram: Amém, Aleluia. E uma voz saiu do trono dizendo: Louvem nosso Deus, todos vocês, seus servos, sim, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. E ouvi como se fosse a voz de uma numerosa multidão, como se fosse o som de muitas águas e como se fosse o som de poderosos estrondos de trovão, dizendo: Aleluia, porque o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e sua esposa tem se preparado. Lhe foi dado vestir-se de linho fino e resplandecente, porque o linho fino representa os feitos justos dos santos. E ele me disse: Escreva, bem-aventurados são aqueles que foram convidados ao banquete das bodas do Cordeiro. E ele me disse: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então caí a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso, eu sou conservo seu e de seus irmãos e irmãs que mantêm o testemunho de Jesus. Então, olha, se mantinha o testemunho de Jesus, era o anjo que falava com ele. Não era Jesus, não. Essa passagem é que algumas seitas usam para dizer que era Jesus que fala, mas ele está falando que ele mantém o testemunho de Jesus, entendeu? Não está falando que ele é Jesus. Ele é um anjo. Então, quando eu virei, olha aqui, ó. Quando eu virei para ver o que me revelava, que ele vai dizer. Então são verdadeiras palavras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça, eu sou conservo seu, de seus irmãos e irmãs que mantêm o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. 11. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que nele se assenta era chamado Fiel e Verdadeiro, e ele julga com justiça e faz guerra, e seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça estão muitas coroas. Ele tem um título escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus, que é um dos nomes de Deus, né? Um dos nomes de Jesus. E os exércitos do céu o seguiam, cavalgando cavalos brancos. Estavam vestidos de linho fino, branco e puro. 15. E de sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele fere as nações, e as governará com vara de ferro, e pisará o lagado furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E tinha em seu manto e em sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol e bradou com grande voz, dizendo:
A todas as aves que voam pelo céu, venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para que comam a carne de reis e carne de generais, e a carne de poderosos, e a carne de cavalos e seus cavaleiros, e a carne de pessoas livres e de escravos, de pequenos e de grandes. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que monta o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi apanhada e com ela o falso profeta. Em sua autoridade realizara sinais por meio dos quais enganava os que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e o restante foi morto com a espada que saía da boca do cavaleiro que monta o cavalo, e as aves se fartaram de suas carnes. 3. Cânticos de louvor, bodas e adoração. Note primeiramente que este segundo pertence aos dois capítulos anteriores, 17 e 18, os quais descrevem a grande prostituta e a queda de Babilônia. Mas enquanto esses capítulos registram o perecimento de Babilônia Grande, com cânticos de condenação e destruição, os primeiros 10 versículos do capítulo 19 se põem em direto contraste com eles. Este segmento contém os coros de aleluia dos inumeráveis santos, dos 24 anciãos e das 4 criaturas viventes. Incidentemente, a palavra hebraica aleluia, louvem ao Senhor, não aparece em parte alguma no Novo Testamento, a não ser aqui no Apocalipse 19, 1, 3, 4 e 6. Segundo a primeira parte do capítulo 19, João descreve uma cena no céu onde hostes celestiais entoam hinos de júbilo. Nesses hinos observam que Deus julga as pessoas com base na verdade e na justiça. Ele vinga o sangue dos santos, destina ao inferno as forças anticristãs e sua fumaça sobe para todo sempre. E o círculo íntimo dos anciãos e criaturas cercando o trono de Deus pronuncia seu consenso com seu amém, aleluia. Um deles inclusive ordena a todos que louvem a Deus. O último hino é mais significativo, pois relata as bodas do Cordeiro e sua noiva, isto é, os santos, vestida de linho fino. Note o contraste. A grande prostituta que não tem esposo e está vestida de reluzente esplendor enfrenta perda irreparável. Ela é deixada despida e queimada. 17 e 16. A noiva do Cordeiro celebra seu matrimônio com seu esposo, que se veste de linho fino, fulgurante e puro. 19, 7 e 8. A igreja personificada como a noiva nunca mais ouvirá outra vez falar das duplicidades e fraudes provenientes da prostituta. A cena muda do céu para a terra, onde o anjo instrui João a registrar a beatitude do convite nupcial. Bem-aventurados são aqueles que foram convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, proibindo João de curvar-se diante dele. O anjo diz a João que adore a Deus e não a ele. Aliás, o dever de cada santo é cultuar a Deus, o que é sumariado sucintamente na pergunta e resposta de um catecismo do século XIX: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Letra A. 3 hinos e uma ordem. 19, 1 ao 5. Primeiro, depois destas coisas, ouvi uma forte voz, como se fosse de uma grande multidão no céu, dizendo: aleluia! A salvação, o louvor e o poder pertencem ao nosso Deus. A frase depois destas coisas ocorre 9 vezes no Apocalipse e geralmente denota uma mudança no enfoque de uma cena para outra, isto é, da visão que João tem da destruição de Babilônia. Ele agora
concentra sua atenção no que está acontecendo no céu. A lacuna entre o céu e a terra nunca é maior do que a medida da iniquidade humana que atinge o céu. Quando as pragas de Deus golpeiam, nada é deixado sobre a terra senão angústia e devastação. Mas no céu, uma incontável multidão ergue o coro de aleluia. Depois de contemplar o desaparecimento de Babilônia da terra, João agora ouve o que parece ser uma forte voz provinda de uma vasta multidão de anjos e santos do céu. Incidentemente, enquanto registra o Apocalipse, João menciona ver e ouvir respectivamente. Ele prontamente oscila de um para o outro. A vasta multidão no céu representa a voz dos redimidos e dos anjos cercando o trono de Deus. Hebreus 12, 22. Anjos e santos, respectivamente, formam um imenso coro, percebido por João como uma forte voz entoando aleluia. Esta palavra hebraica transliterada, formada de alelu, louvor, e iá, forma abreviada de Iavé, se converteu no termo universalmente aceito. Da mesma forma, palavras como Amém, Abba e Maranata aparecem em muitos idiomas ao redor do globo. A partir dos judeus helenistas em suas sinagogas, os primeiros cristãos adotaram a expressão aleluia como uma exclamação litúrgica de júbilo. A palavra aparece somente nos Santos, 24 vezes no capítulo 19 do Apocalipse, 4 vezes. Esse grito de júbilo espiritual ocorre no princípio e no fim dos salmos individuais. Os salmos 113 e 118 são conhecidos como o Halel. Também os últimos 5 capítulos do Saltério começam e terminam com a palavra aleluia. Como o Saltério hebraico termina com o povo eleito de Deus cantando aleluia, o Novo Testamento termina com os redimidos de Deus no céu cantando aleluia. Isso é ainda mais notável quando consideramos que o Apocalipse 19 enfatiza a última série de hinos neste livro. O exército celestial continua seu louvor com as palavras: a salvação e o louvor e o poder pertencem ao nosso Deus. João cataloga 3 atributos de Deus. O primeiro deles é a salvação. Deus planejou a salvação e nos elegeu em Cristo antes da criação do mundo. Efésios 1, 4 e 5. Quando a raça humana mergulhou no pecado, Deus se prontificou a redimir seu povo. Deus salva o corpo e a alma de todos aqueles a quem o Cordeiro redime de todas as partes do mundo, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Ele recebe todo louvor e glória pela obra redentora que o Cordeiro concretizou. A salvação que Deus iniciou e Jesus completou resulta na exibição tanto de sua glória quanto de seu poder. Na batalha decisiva contra Satanás, a vitória pertence a Deus, cuja glória é ímpar e cujo poder é infinito. Esses 3 atributos de salvação, glória e poder demandam cânticos de louvor de todas as criaturas de Deus, especialmente os santos e anjos. 2. Porque verdadeiros e justos são seus juízos, porquanto ele julgou a grande prostituta que arruinava a terra com sua fornicação e vingou o sangue de seus servos que ela derramou. Eis aqui a primeira razão para atribuir-se a Deus salvação, glória e poder. João escreve que seus juízos são verdadeiros e justos. As palavras verdadeiros e justos são seus juízos são uma repetição de 16:7 e se encontram com variação em 15:3. A segunda razão é uma elaboração adicional da sentença anterior, que se relaciona com o juízo divino sobre a grande prostituta, que também é conhecida como Babilônia Grande. Nos 2 capítulos anteriores, João a retrata como aquela que corrompeu os costumes do povo ao ponto de ser destruído. Essa destruição, pois, deve ser tomada em um sentido moral e religioso, com respeito à sedução da raça humana. 11:18. Destruir aqueles que estão destruindo a terra,
Jeremias 51, 25. A grande prostituta que destrui a boa criação divina tem de ser apresentada diante do tribunal e enfrentar o julgamento diante do juiz de toda a terra. E seu julgamento divino vinga o sangue dos mártires debaixo do altar. 6:10. Aliás, a prostituta se fez responsável pelo derramamento de seu sangue. A última parte dessa sentença literalmente reza: ele vingou da mão dela o sangue de seus servos. A maioria das versões traduz a parte crucial do versículo como: ele vingou sobre ela o sangue de seus servos. Vê Deuteronômio 32:43. Não obstante, traduzir a sentença assim: ele vingou o sangue de seus servos que ela derramou. As palavras de sua mão idiomaticamente expressam agência e fazem paralelo com as palavras de Eliseu a Jeú para vingar o sangue dos profetas mortos pelas mãos de Jezabel. 2 Reis 9:7. Em outros termos, Jezabel foi a causa do sangue derramado. De modo semelhante, a grande prostituta instigou a destruição do povo de Deus e derramou seu sangue. O salmista sugere a mesma fraseologia: a vingança do sangue de teus servos que é derramado. 3. Novamente disseram: aleluia, sua fumaça sobe para todo sempre. Uma vez mais, a inumerável multidão de anjos e santos fazem ecoar a palavra aleluia no início do próximo hino, louvando a Deus pelo fato de a fumaça de Babilônia subir sem cessar. João já havia usado este vocábulo em um contexto anterior. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, onde emprestou o quadro da maldição divina pronunciada contra Edom. Ali piche e enxofre queimam dia e noite sem apagar, e sua fumaça sobe incessantemente. Isaías 34, 9 e 10. No Apocalipse, João aplica a maldição divina à Babilônia, a representante de todas as nações que se opõem a Deus. As palavras para todo sempre comunicam não só a absoluta destruição, mas também um quadro do inferno com sua chama eterna. Esta é a imagem de Sodoma e Gomorra, na qual Deus sempre destrói seus inimigos e, por implicação, concede paz e descanso eternos a todo seu povo. 4. E os 24 anciãos e os 4 criaturas viventes se curvavam e adoravam a Deus que estava sentado no trono, e disseram: Amém, Aleluia. Esta é a última vez no Apocalipse que aparece o termo 24 anciãos. Eles são representantes do povo redimido de Deus, transladado para a glória. São anciãos assentados em tronos, a quem é dado o privilégio de governar. Cercam o trono de Deus e estão mais próximos a ele do que os anjos. De todas as criaturas de Deus no céu, eles são os que se sobressaem em glória e honra. As 4 criaturas viventes, que foram inicialmente introduzidas em 4:6, cercam o trono de Deus em círculo, em 4 pontos equidistantes. São os querubins, isto é, os anjos a quem foi dada a tarefa de proteger, guardar e obedecer às ordens de Deus. Apoiam os anciãos, verbalizando os louvores e o Amém. É assim que, juntamente com os anciãos, respondem ao primeiro hino da vasta multidão. Verbalizando seu Amém, Aleluia, estas 2 palavras são extraídas da conclusão do 4º livro do Saltério, Salmo 106:48, comparar Salmos 41:13. Os seres vivos e os anciãos, representando a criação e os redimidos, respectivamente, curvam-se diante do Deus que está assentado no trono. Eles o adoram com palavras e afirmação de louvor. Confirmam que a justiça foi servida com respeito à Babilônia Grande. Juntamente com os redimidos, glorificam a Deus e entoam louvores de ações de graças. Cultuam a Deus, honrando-o pela obra da criação e redenção, por sua glória e poder. 5.
E uma voz saiu do trono, dizendo: Louvem nosso Deus, todos vocês, seus servos, sim, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Em vez de um hino, João escreve uma ordem que vem diretamente do trono de Deus. Provavelmente a voz não é de Jesus por causa das palavras nosso Deus. Em sua carta à igreja de Filadélfia, admite-se que Jesus pronuncia as palavras meu Deus 4 vezes. E ela informa a seus discípulos que subirá para meu Deus e seu Deus. João 20:17. Portanto, pôr as palavras nosso Deus nos lábios de Jesus parece carente de autenticidade. É melhor admitir que elas saíram dos lábios de uma criatura, possivelmente de um dos anciãos, um dos querubins ou outro ser angélico. Em suma, a voz não identificada permanece anônima. A ordem dirigida a todos os servos de Deus é para que o louvem. Salmo 151. Em certo sentido, cada crente é um servo de Deus, de modo que o mandado é dirigido a todo o povo de Deus sobre a terra. Por exemplo, os santos ao redor do trono o louvam continuamente dia e noite, mas os santos sobre a terra necessitam de exortação. A admoestação dirigida a cada crente é para que sirvam a Deus e o temam. Entretanto, isso significa que não há duas categorias de pessoas, as que o servem e as que o temem. Por esta razão, propiciei a tradução sim, vocês que o temem. A palavra em itálico comunica o sentido de que seus servos de fato o temem. Ninguém é excluído de servi-lo, e ninguém é isenta de temê-lo. Os que o temem lhe devotam respeito, bem como os seres humanos seus iguais. São sensíveis à palavra de Deus e a seu testemunho. Temer a Deus significa demonstrar-lhe reverência e render-lhe louvor. Eclesiastes 12:13. Como parte de sua fraseologia no Apocalipse, João escreve 2 ordens: temer a Deus e dar-lhe glória. De fato, ele ensina que, sem levar em conta idade, sexo e posição, de todos se requer temor, louvor e culto a Deus. Os pequenos e os grandes, todos têm igual posição em sua presença, e porque o temem, Deus os galardoa com sua bênção. 11:18 e Salmo 115:13. As bodas. Faço 2 observações preliminares. Em primeiro lugar, os versículos delineiam o último hino neste capítulo e no Novo Testamento. O hino é denominado canto nupcial para celebrar a chegada da noiva e do noivo, juntos para a cerimônia nupcial e a ceia para a qual convidados podem vir. Em segundo lugar, João compara os sons que introduzem este canto nupcial com 3 grupos distintos: uma vasta multidão, muitas águas e estrondos de trovão. Ele usa imagens da vida humana sobre a terra que descrevem uma cena no céu. 6. E ouvi como se fosse uma voz de uma numerosa multidão, como se fosse o som de muitas águas, e como se fosse o som de poderosos estrondos de trovão, dizendo aleluia, porque nosso Senhor Deus Todo-Poderoso reina. João ouviu um hino que soava como se fosse cantado por uma vasta multidão. Ele não identifica esta multidão, visto, porém, que a fraseologia é a mesma do versículo 1. Tudo indica que a multidão tem a mesma identidade. Cantam os hinos do início e da conclusão deste capítulo. Em ambos cantam as mesmas notas de louvor e enaltecimento. Aqui estão ecos indistintos de hinos que multidões entoam em ambos os capítulos 5 e 7. A voz que João ouve, ele compara com sons oriundos da natureza, o som de muitas águas e de poderosos estrondos de trovão. Ele descreve a voz da aparição de Jesus na ilha de Patmos como um som impetuoso provindo de muitas águas. Ezequiel 1:24. E a frase poderosos estrondos de trovão comunica a ideia de intensidade que pode ser ouvida em toda parte. Apocalipse 6:1. Essas 2 frases de fato apontam para o poder, majestade e glória de Deus, e a voz poderosa
da incontável multidão atesta as expressões de júbilo e gratidão pelo privilégio de ser a noiva de Cristo. Essa voz, comunicando o som de uma multidão de pessoas falando ao mesmo tempo, provém de agradáveis tons de água borbulhante, que num estrondo de forma crescente, aumenta em intensidade até atingir o ribombar dos trovões. Esses sons se assemelham a pessoas que começam cantando suavemente, para então culminar seu hino em sons antissonantes. A primeira palavra do canto é Aleluia, a qual completa 4 vezes que aparece nestes hinos. É seguida de uma frase que fornece a razão para esta nota de enaltecimento. Porque nosso Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O verbo nessa sentença pode ser interpretado: o Senhor começou a reinar. O Senhor Deus, como indica o título descritivo Todo-Poderoso, sempre exerceu o governo sobre sua grande criação. Agora, porém, o reino do Anticristo alcançou seu fim antecipado e o Senhor Deus é o supremo governante no vasto universo que ele criou. No Apocalipse, o termo o Senhor Deus Todo-Poderoso aparece 7 vezes e caracteriza a soberania de Deus. Enquanto na terra Domiciano era honrado como Dominus et Deus, Senhor e Deus. O coro celestial canta em triunfo que Deus ocupa a verdadeira sede do poder do mundo. Em último lugar, o pronome possessivo pessoal, nosso, em nosso Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Todo o coro inclusivo os santos que estão no céu e os que estão na terra. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e sua esposa tem se preparado. E lhe foi dado vestir-se de linho fino e resplandecente, porque o linho fino representa os feitos justos dos santos. Festividade. A exortação a regozijar-se e alegrar-se e dar glória a Deus é dirigida a todo o seu povo, que recebe o convite para as bodas do Cordeiro. A pergunta que agora surge é se o povo de Deus está retratado como noiva e ao mesmo tempo como os convidados para as bodas. Mas a estrutura de simbolismo que João cria retrata a sobreposição, de modo que somos levados a concluir: os convidados e a noiva são uma e a mesma coisa. Isto é, as imagens de João fluem uma da outra e não devem ser interpretadas separadamente. A descrição simbólica das bodas do Cordeiro não deve ser entendida literalmente, pois isso resultaria em absurdo. Jesus empresta sua fraseologia do saltério: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele e tributem ao Senhor a glória devida a seu nome. Salmo 118, 24, respectivamente, e 96.8, respectivamente. Deus não só destrói o reino do Anticristo, mas também outorga salvação a seu povo e lhe dá a honra de casar-se com seu filho. Se seu povo se regozija porque Deus removeu sua inimizade e expressa sua gratidão, rendemos-lhe louvor e glória. B. Noivados e bodas. Noivado e bodas diferem de uma cultura para outra ao longo dos séculos. O quadro que João mostra ao leitor é o do noivado hebreu, que depois de um dado período é seguido cerimônia nupcial. O rito de noivado une a noiva e o noivo numa relação em que envolve promessa recíproca, relação que é selada na presença de testemunhas. Paulo escreve que prometia à igreja de Corinto, como uma virgem pura, a seu esposo, Cristo. 2 Coríntios 11:2. O Novo Testamento apresenta Cristo como noivo e a igreja como sua noiva. Igualmente, o Antigo Testamento menciona uma relação semelhante entre Deus e seu povo. Isaías 54:5, Jeremias 3:20 e Oséias 2:19. Em um cenário hebreu havia um período de espera entre o noivado e as bodas, enquanto a noiva e o noivo viviam separadamente. Deuteronômio 22:23, Mateus 1:18. Durante esse período, as duas famílias envolvidas dispunham os termos do dote.
quando essa soma era paga, é que procediam com as bodas reais. Nesse dia, o noivo, em procissão, acompanhado por seus amigos, trazia a noiva de seu lar paterno para o seu próprio lar. Ali se promovia a festa nupcial para celebrar as bodas. William Hendrickson apresenta uma breve assinação dessa sequência nupcial quando a aplica a Cristo e sua igreja. Em Cristo, a noiva foi eleita desde a eternidade. Ao longo de toda a antiga dispensação, as bodas foram anunciadas. Em seguida, o Filho de Deus assumiu nossa carne e sangue, os noivados se concretizaram. O preço, o dote, foi pago no Calvário. E agora, depois de um intervalo que aos olhos de Deus não passa de pouco tempo, o noivado regressa e chegaram as bodas do Cordeiro. A igreja na terra anela por esse momento, como faz a igreja no céu. Eu estou plenamente ciente da brevidade de João e do risco de colocar no texto algo que não está lá. Contudo, posso confiadamente sugerir que o quadro das bodas que João pinta deve ser visto em confronto com o cenário cultural judaico de seus dias. C. Preparação. João em seguida escreve: e sua esposa tem se preparado. De que forma ela se prepara para as bodas? João responde dizendo que lhe foi dado linho fino para usar, que é resplandecente e puro. A noiva só pode preparar-se quando Deus lhe fornece o vestido nupcial, porque esse vestido é belo e puro. Suas roupas próprias não passam de trapos de imundícies, porque Cristo a purifica e a apresenta a si mesmo sem mancha, sem ruga e sem qualquer outro defeito. Efésios 5:26, Isaías 61:10. Não obstante, quais são as obrigações da noiva do Cordeiro enquanto ela se encontra ainda na terra? Essas obrigações são de fidelidade ao noivo, de demonstrar-lhe seu amor e devoção e de esperar ansiosamente por sua vinda. Mas a vestimenta que lhe foi providenciada deve ser vista como um dom incondicional de Deus. Essa vestimenta fina que ela recebe nada mais é senão um ato de graça que é outorgado por Deus. A mais, os santos que levaram suas roupas no sangue do Cordeiro para torná-las brancas são agora coletivamente chamados a noiva. E o linho fino, resplandecente e puro é a mesma indumentária que os exércitos celestiais usam enquanto seguem Cristo na guerra contra as forças do anticristo. O Apocalipse delineia graficamente o contraste entre a grande prostituta, vestida de uma indumentária espalhafatosa, e a noiva do Cordeiro, que recebe linho fino, resplandecente e puro. A prostituta é levada à bancarrota, à guisa de contraste, a noiva é conduzida a Cristo para ser sua esposa. A mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, a qual com o símbolo da igreja deu à luz o Filho, é agora a noiva do Cordeiro redimida pelo Filho. Em último lugar, os convidados que foram ao banquete das bodas, na parábola, recebem vestes nupciais, símbolo de pureza e santidade. Mas um desses convidados recusou-se a usá-las e, consequentemente, foi lançado fora. Mateus 22, 11, 13. Daí João explica a frase linho fino, resplandecente e puro nestes termos. O linho fino representa os feitos de justiça dos santos. Que feitos de justiça são esses? Os quais os santos são capazes de realizar? Paulo lança luz sobre esta pergunta quando escreve: somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que as fizéssemos. Efésios 2:10. Esses feitos de justiça, portanto, são possíveis através da graça de Deus em ação nos corações dos santos. Livres da escravidão de Satanás, os redimidos dedicam suas vidas ao serviço de Deus. Nutrem os famintos, dão aos sedentos água para beber, dão hospitalidade aos estranhos, vestem os necessitados e visitam os enfermos e os que se encontram em prisão. Mateus 25, 37 e 39.
Cristo abençoa esses feitos, aperfeiçoando-os através de sua justiça perfeita. Versículo 9. E ele disse: escreva, bem-aventurados são aqueles que foram convidados ao banquete das bodas do Cordeiro. E ele me disse: essas são as verdadeiras palavras de Deus. O porta-voz, uma vez mais, não é identificado, mas o contexto revela que ele é um anjo. Se porventura ele é aquele que anteriormente veio para instruir a João, ou o outro anjo que anunciou o aparecimento de Babilônia, é difícil determinar. Certamente que o porta-voz não é Jesus, muito embora o Senhor inicialmente tenha ordenado a João que escrevesse. As numerosas ordens existentes no Apocalipse para que João escrevesse são omitidas ou por Jesus, ou por um anjo, ou por uma voz não identificada. O porta-voz agora se dirige a João para que ele escreva a quarta das 7 beatitudes. Bem-aventurados são aqueles que foram convidados ao banquete das bodas do Cordeiro. Quem são esses convidados ao banquete? São todos os que deram a resposta, receberam o dom da salvação e foram vestidos de roupas brancas para que pudessem assentar-se à mesa do Cordeiro. Esses indivíduos são os santos no céu. O escritor de 4 Esdras 2, 38 e 41 pinta um cenário celestial de todo o grupo que pode assentar-se no banquete, cuja vestimenta é resplandecente e branca, que cumpriu a lei do Senhor e cujo número está completo. As palavras foram convidados revelam que o convite inicial foi emitido no passado, que os convidados responderam favoravelmente e que agora desfrutam do privilégio de estar assentados no banquete. Enquanto outros, se receberam o convite, se recusaram a aceitá-lo. Mateus 22:3. Os que responderam são chamados bem-aventurados. O porta-voz prossegue observando enfaticamente: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Deus estendeu seu convite aos convidados e suas palavras são verdadeiras sem qualquer falha. Tudo que Deus revelou em sua palavra é infalível e todas as palavras que o anjo, na ordem divina, comunicou são verdadeiras. Os comentaristas diferem sobre a aplicação da sentença supramencionada, ligando-a ou à beatitude anterior ou a toda a sessão na qual o anjo comunicou o que aconteceria. Apto pelo último e encontro para ele um paralelo em 22:6. Assim, na conclusão desta sessão, o anjo declara que estas palavras são verdadeiras, as quais, como uma resposta adequada, são o equivalente de um solene amém. 10. Então caí a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, eu sou o conservo seu e de seus irmãos e irmãs que mantêm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Letra A. Duplicata. Este texto é duplicado quase que palavra por palavra em 22.8, B e 9. Caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo com vocês, seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Presumivelmente, João escreveu essas palavras 2 vezes a fim de enfatizar seu ponto. Além disso, ele intencionalmente as designou como conclusão às 2 visões. Isto é, João primeiramente escreve uma conclusão à vista da destruição de Babilônia e em seguida como conclusão a visão da Nova Jerusalém. B. Culto aos anjos. Ainda que o culto aos anjos existissem nos círculos judaicos durante os tempos apostólicos, Colossenses 2:18, João está enfatizando que o povo de Deus não deve cultuar ninguém mais senão ao Deus triuno.
ele ressalta que cultuar os anjos é um ato absolutamente proibido. Embora os anjos transmitam mensagens diretamente de Deus. Contudo, note que o autor de Hebreus designa um lugar aos anjos que não é mais elevado, senão que é inferior ao que desfrutam os santos na terra. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Se a João é proibido cultuar um anjo que ele lhe ministrava, seria impróprio que os primeiros cristãos se envolvessem no culto aos anjos, aos imperadores ou às bestas. Contudo, jamais pode ser prestado a uma criatura unicamente a Deus. Atos 10, 25. C. Conservo. Depois de proibir João de adorá-lo, o anjo se identifica como sendo conservo. Isso significa que ele e o apóstolo desfrutam de posição afim. Ele está na presença do Deus Todo-Poderoso, porém se põe no nível do povo de Deus, a quem ele chama seus irmãos, e inclui suas irmãs. Ele caracteriza a todos eles como os que sustentam o testemunho de Jesus. A frase testemunho de Jesus pode ser interpretada subjetivamente como o testemunho que Jesus mesmo dá, ou objetivamente como o testemunho que os seus servos fiéis de Deus dão acerca de Jesus. Neste caso, ambas as interpretações, a subjetiva e a objetiva, são válidas. Subjetivamente, Jesus é o mensageiro de Deus, João 3,34, e objetivamente o povo de Deus é testemunha em prol do Senhor. Mas a frase testemunho de Jesus ocorre duas vezes. João esclarece a primeira ocorrência com a frase, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso significa que o Espírito Santo inspirou os profetas das eras de ambos os testamentos para que dessem testemunho de Jesus através do espírito de profeta e de profecia. E assim esse espírito se refere ao testemunho de Jesus e o testemunho sobre ele, respectivamente. Todos os crentes recebem o evangelho da salvação através da operação do Espírito Santo e, por sua vez, fazem-no conhecido a outros. B.A. lhe sugere a seguinte paráfrase: os que dão testemunho a e de Jesus são pessoas proféticas. Uma última observação entre as duas ocorrências de o testemunho de Jesus, João coloca um imperativo: adore a Deus. Este imperativo é dado como o único mandamento que abrange o culto sem limites temporais e locais. O mandamento é para que todos cultuem a Deus em todo tempo e em todo lugar, sem levar em conta circunstâncias. Os primeiros destinatários do Apocalipse compreendem que, ao dar seu testemunho acerca de Jesus, punham-se em franco conflito com as autoridades pagãs e romanas que compeliam a adorar os ídolos e César. Agora são informados de que devem adorar a Deus e, por implicação, ser testemunhas dele. Mateus 4,10. C. A batalha decisiva, 19 do 11 ao 21. Na sessão precedente, João relatou o perecimento da Babilônia profana a grande. Mas Babilônia é apenas o primeiro entre os inimigos de Deus a perecer. Os dois seguintes são a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, também conhecida como falso profeta. João relata a derrota e o destino de Satanás no próximo capítulo. O autor primeiramente introduz Satanás. Capítulo 12, então a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, no capítulo 13, e finalmente a grande prostituta no capítulo 17. Na ordem inversa, a prostituta que sofre derrota e destruição na forma de Babilônia, mencionada primeiro no capítulo 18, então a besta e o falso profeta, capítulo 19, e por último Satanás no capítulo 20. O Senhor Jesus agora entra em cena, não como o noivo e o cordeiro, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os exércitos celestiais o acompanham na guerra contra os seus inimigos, os quais são levados à batalha pela besta e pelo falso profeta. Esses dois são completamente derrotados e lançados vivos no lago de fogo e enxofre. O restante de seus seguidores são mortos à espada. Aqui está o quadro da derrota final de ambos, a besta e o falso profeta, e sua eterna retribuição.
João retrata a destruição de toda a impiedade de Cristo que triunfa sobre seus inimigos. Com isso, ele apresenta a última seção da sexta visão, que começou em 17:1. Número 1, Cavaleiro e seus exércitos, 19, do 11 ao 16. 11. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que nele se assenta era chamado Fiel e Verdadeiro, e ele julga com justiça e faz guerra. Esta é a segunda vez no Apocalipse que João escreve que viu o céu aberto. Ezequiel 1. Agora não há porta aberta que lhe permita uma visão ou uma entrada no céu. Desta vez o céu está aberto, não para entrar, mas para o Senhor e seus exércitos saírem. Deixem o céu para se enganjarem numa batalha espiritual contra as forças inimigas. Essas palavras introduzem um conflito no fim do tempo cósmico. Considerando esta complexa imagem, não devemos consultar cronologia para determinar como a verdade pode ser melhor expressa. Antes, focalizamos a atenção na realidade desta batalha e seu resultado inevitável. No batismo de Jesus, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Mateus 3,16. Agora o céu se abre e um cavaleiro montando um cavalo branco entra em cena, cujo nome é Fiel e Verdadeiro, isto é, Jesus. A cor branca simboliza vitória, pois este cavaleiro sai com o propósito de ser o vitorioso vencedor. Ele cavalga um cavalo branco como símbolo de guerra e é identificado por dois nomes, Fiel e Verdadeiro. Os nomes são familiares, pois Jesus, em sua carta à igreja de Laodiceia, se introduziu como Amém, a testemunha fiel e verdadeira. 3,14 aponta para 1,5, 3,7 e 6,10. Cristo é fiel em decorrência de cumprir tudo quanto as Escrituras revelam dele e sobre ele, e é verdadeiro porque personifica a verdade. João 14,6. É óbvio o contraste com Satanás, o pai da mentira. João 8,44. Cristo também entra em cena como o juiz, porque ele julga com justiça e faz guerra. No princípio deste conflito, ele se identifica como juiz. Ao deflagrar a guerra contra seus inimigos, ele administra justiça, que resulta na plena derrota de seus oponentes. Deus ordenou que a vitória precede o juízo divino, com a cena de que a justiça inevitavelmente triunfará. Note o tempo presente dos verbos julgar e fazer, comunicando um sentido progressivo. Em termos contemporâneos, João vê dentro de toda a visão um fragmento, como um clipe cinematográfico dessas duas atividades. Comunicam uma representação simbólica do grande conflito entre Cristo e os seus inimigos. Não obstante, o conceito de julgar com justiça tem também uma conotação positiva. Como é evidente nas muitas referências veterotestamentárias aplicadas ao povo de Deus e às nações. Versículo 12. E os seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça estão muitas coroas. Ele tem um título escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Esse versículo descreve 3 aspectos de Cristo: seus olhos, sua cabeça e seu nome. Os 2 primeiros são visíveis e conhecidos. O terceiro, porém, ainda que escrito, somente ele mesmo conhece. A descrição dos olhos de Jesus, como chamas de fogo, se assemelha a uma sentença em Daniel 10,6. Seus olhos como tochas chamejantes. E o retrato que João esboça de Jesus em Patmos contém uma fraseologia semelhante. Seus olhos eram como chama de fogo. Essas chamas de fogo comunicam a santa ira de Jesus em relação a seus inimigos e seu furor contra o pecado que se acumula até o céu. 18,5. O segundo aspecto é o uso que Cristo faz de muitas coroas, o que o texto grego expressa como diademas, onde esta palavra se aplica a Satanás e a besta enquanto imitam a Cristo. Diademas nos dias de João eram fitas individuais que alguém amarrava em torno da cabeça. Aqui, muitas diademas representam a supremacia de Cristo em extensão infinita. O quadro é um mero símbolo de sua plena soberania no universo e não propicia nenhum liberalismo. Presumimos que esses diademas na cabeça de Cristo exibiam nomes
que indicavam a extensão de sua soberania. Isaías 62:2. O terceiro aspecto é o nome que ninguém conhece, exceto Cristo. Esta sentença tem levado pelo menos um comentarista que examinou as linhas paralelas dos versículos 12 e 13 a asseverar que a sentença, ele tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo, é uma glosa. Ao deletar esta linha, ele diz que o paralelismo dos versículos 12 e 13 é restaurado. Mas é verdade que há mesmo uma contradição nesses dois versículos, onde o versículo 12c declara a impossibilidade de se conhecer o nome de Cristo, e o versículo 13b divulga esse nome como a palavra de Deus. Por certo que os nomes de Cristo são numerosos no Novo Testamento. O Apocalipse o chama de o Cordeiro, fiel e verdadeiro, Senhor dos senhores e Rei dos reis, Raiz, geração de Davi, Estrela da manhã e outros. No versículo 13, o nome escrito do cavaleiro que cavalga o cavalo branco é a palavra de Deus. O nome indica o próprio ser de uma pessoa. Por exemplo, ao vencedor é dada uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, exceto quem os recebe. Quando na ilha de Patmos João ouve uma voz divina e descreve o orador como um filho do homem, ele declina ao identificar Jesus pelo nome. Aliás, ele se vê impossibilitado de pronunciar o nome dessa pessoa divina. Isso corresponde à misteriosa fraseologia e hino cristão primitivo. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. Sabemos que o título Jesus é o seu nome terreno e que Cristo é seu título oficial, mas ele tem ainda outro nome que permanece oculto de nós. Esse misterioso nome será revelado a seu povo quando sua obra redentora alcançar sua plenitude. Certamente que no banquete nupcial do Cordeiro, quando sua noiva desfrutar de perfeita bem-aventurança, o Senhor revelará o mistério de seu nome. Há ainda outra explicação a saber, que Deus partilha seu nome com Cristo e com isso se expressa a deidade de Cristo. Em 3 outros lugares no Apocalipse, João identifica Cristo com Deus ao atribuir divindade a Jesus, quando o menciona em conexão com Deus em referência ao reino e trono de Deus. Há um reino, não dois, e um trono, não dois. 13. E estava vestido com um manto salpicado de sangue, seu nome é Palavra de Deus. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. Uma vez mais, João toma emprestada a imagem da profecia de Isaías, o qual menciona roupas que são salpicadas de sangue e manchadas como as de quem pisa as uvas no lagar. Ele retrata Jesus como estando vestido com um manto, significando que ele tivesse envolto o seu corpo com essa roupa em tempos passados. Pisar as uvas no lagar é uma descrição veterotestamentária de Deus, que em seu furor contra o pecado pisa as uvas da ira. A referência é ao dia da vingança de Deus, quando ele sozinho realizava a salvação de seu povo e então deu vazão à sua ira sobre os ímpios. Isaías 63, 4, 6. O quadro, pois, é o de um manto salpicado de sangue de seus inimigos, isto é, Deus pronunciou e exerceu juízo contra o seguinte resultado: a evidência é visivelmente exibida em suas roupas. A imagem não é a do Cordeiro cujo sangue foi derramado na cruz do Calvário para a remissão de pecado. Aqui vemos o juiz de toda a terra, o capitão de suas forças armadas e o Rei dos reis e Senhor dos senhores. As manchas vermelhas em seu manto não são provenientes de seu próprio sangue, mas do de seus inimigos. Alguns estudiosos suscitam 2 objeções a essa interpretação. A primeira é que a batalha final ainda não começou e sua roupa já está manchada de sangue, portanto a referência tem de ser ao sangue do Cordeiro que foi morto,
como é evidente à luz de suas muitas referências no Apocalipse. Entretanto, o quadro que João empresta da profecia de Isaías é simbólico e apresenta Deus como o verdugo de seus inimigos. No Apocalipse de João, Cristo é o verdugo e comandante supremo. Ele lutou contra seus oponentes ao longo das eras, antes de se engajar na batalha final. Outra objeção é que o manto não está salpicado com sangue, Isaías 63:3, mas o contrário, está mergulhado em sangue. João, porém, não está necessariamente emprestando apenas de Isaías e excluindo outras passagens veterotestamentárias. Por exemplo, Jacó, ao abençoar Judá, disse: ele levará suas roupas no vinho, seus mantos no sangue das uvas. Gênesis 49:11. B. E em seu nome era chamado a palavra de Deus. A designação à palavra de Deus recorda João 1, onde o apóstolo introduziu Jesus como tal, e é uma reminiscência do título da carta aos Laodicenses. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. No Apocalipse, João escreve o termo as palavras de Deus exatamente 7 vezes para expressar completude. Às vezes ocorre com a expressão testemunho de Jesus e, semelhantemente, pode ser interpretada como a palavra que provém de Deus à humanidade ou a palavra que revela Deus. Aqui é Jesus trazendo a revelação de Deus, cujas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus mata seus inimigos com esta palavra, assim João identifica Jesus como a palavra de Deus. Versículo 14. E os exércitos do céu o seguiam, cavalgando cavalos brancos, estavam vestidos de linho fino, branco e puro. O guerreiro que vem para vingar o sangue dos santos mortos por causa da palavra de Deus, 6:9, é acompanhado pelos exércitos do céu que avançam cavalgando cavalos brancos. Anteriormente, João havia descrito a batalha no céu, na qual Miguel e seus anjos guerrearam contra Satanás e suas hostes. Mas estas forças se compõem de anjos, ou de santos glorificados que acompanham a Cristo vitorioso. Os santos tinham lavado seus mantos no sangue do Cordeiro, tornando-os brancos. Usam roupas de linho e são finas, brancas e puras, como símbolos de seus feitos juntos. Mas os 7 anjos que saem do templo estão também vestidos de linho que é resplandecente e puro. É melhor incluir nos exercícios celestiais anjos e santos, respectivamente, pois ambos acompanham Jesus em seu regresso e ambos estão presentes no julgamento. Note que os exercícios não são munidos com armamento e não se traça nenhum plano de batalha, contudo, são atacados pelos exércitos da besta e dos reis da terra. João escreve que entraram em cena vestindo linho fino, branco e puro. Lemos que não os anjos, mas o comandante dos exércitos enfrenta o inimigo com a espada que sai de sua boca, isto é, a palavra de Deus. Essa palavra é viva, ativa e mais cortante que a espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Com ela, o guerreiro celestial destruirá seus oponentes. Todos os seus seguidores estão sentados em cavalos brancos, os quais simbolizam a vitória da batalha final. 15. E de sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele fere as nações, e as governará com vara de ferro, e pisará o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A imagem de uma espada afiada saindo da boca de Jesus é familiar e aponta para a descrição que João faz de Jesus na ilha de Patmos. Paulo escreve no regresso de Cristo, descreve que no regresso de Cristo ele destruirá o iníquo com o sopro de sua boca, 2 Tessalonicenses 2:8. Pois a batalha que o Senhor enfrenta não é com a espada, mas com sua palavra. Esta é uma guerra espiritual na qual ele enfrenta as forças espirituais das trevas nas regiões celestiais, Efésios 6:12. Essa palavra que sai da boca de Jesus executa o juízo divino para derrubar os ímpios. Assim, Jesus, com um só golpe, derruba seus inimigos.
As nações que se insurgem contra o Senhor serão traspassadas com sua espada, a qual é uma espada verbal, e com a vara de ferro ele as fará em pedaços, como se fosse um torrão. João cita o saltério: tu as governarás, as nações com cetro de ferro, vara de ferro, Salmos 2:9. Aqui, porém, deparamos-nos com uma dificuldade, pois no grego do Apocalipse o verbo governar é poimaineien, que significa pastorear, Apocalipse 2:27. Em consequência, a vara de ferro parece estar erroneamente na mão do pastor. Note, porém, que o Senhor governa as nações como pastor-rei. Com sua vara protege seu próprio povo e destrói seus inimigos. A vara de ferro é uma arma tão mortal quanto a palavra de Deus que procede da boca de Jesus. E ao mesmo tempo essa palavra fortalece o crente, mas se alguém não aceita esta palavra de Jesus, ela o condenará no último dia. João 12:48. O grego é enfático, pois literalmente reza: ele mesmo pisa o lagar. Note também que João escreve no presente do verbo pisar para indicar um processo. O Senhor pisa as uvas, isso é, as nações, sob seus pés. João uma vez mais recorre a Isaías 63:2, onde a palavra lagar se refere ao ato de Deus pisar as uvas da ira. Lamentações 1:15. E ele volta à sua discussão do vinho do furor de Deus e do lagar da ira de Deus. Ele combina essas duas metáforas, do vinho e do lagar, em um só quadro, o que significa que seus inimigos que derramaram o sangue de seus santos devem agora beber o vinho do furor de Deus. Há mais uma imagem neste quadro do lagar. O Senhor mesmo pisa as uvas da ira de Deus, e enquanto faz isso, embebe sua roupa no sangue de seus inimigos. Versículo 16. E tinha em seu manto e em sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este versículo apresenta uma dificuldade. João revela um título real, enquanto no versículo 12 ele afirma que ninguém, senão o Senhor, conhece seu nome. Mas esse título foi revelado anteriormente, se bem que na ordem inversa, 17:14. E essa era uma designação bem conhecida nos tempos veterotestamentários. O título comunica o equivalente dos substantivos superlativos, como se fossem escritos o maior dos reis e o maior dos senhores. Jesus Cristo é o soberano mais elevado e exaltado, o qual reina com majestade, poder e autoridade. São muitas as interpretações da localização precisa das palavras manto e coxa. Essas interpretações variam na identificação do manto e coxa, porque aquele cobre esta, como tendo o nome escrito numa espada no lugar de coxa. Se interpretarmos a frase no sentido de em seu manto, isto é, em sua coxa, ou enfileirarmos evidências de estátuas antigas com nomes escritos nas coxas, permanece o fato de que o quadro é meramente simbólico. A coxa é uma figura de poder e o manto um símbolo de majestade real. A inscrição majestosa se aplica a ambas as regiões. Em último lugar, o contraste entre o anticristo e o Cristo é evidente com respeito a seus nomes. A besta, como a personificação do anticristo, usa em suas cabeças nomes de blasfêmias, 13.1. Aliás, ela está coberta desses nomes, 17.3. Jesus Cristo, porém, usa externamente em seu manto e internamente em sua coxa o nome mais elevado possível no céu e na terra, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. (19, 17 a 21). Esta é uma batalha na qual o mal é vencido e a besta e o falso profeta são condenados ao lago de fogo e enxofre. Cristo luta sem as armas de guerra contra os agentes de Satanás e seus seguidores. Os santos não estão engajados nesta batalha final contra o mal, o qual é banido para sempre. Versículo 17. Então vi um anjo em pé no sol e bradou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Versículo 18. Para que comam a carne de reis e a carne de generais e a carne de poderosos e a carne de cavalos e seus cavaleiros
e a carne de pessoas livres e de escravos, de pequenos e de grandes. João viu um anjo iluminado pelo sol, comparado 12:1, o qual com uma poderosa voz falou a todas as aves que se alimentam de carniça e que voam pelo céu. Pondo-se em pé no sol, o anjo podia ser visto por todas as aves, e sua voz ressoante podia ser ouvida por toda parte. O escritor empresta uma visão da profecia de Ezequiel, onde as aves e os animais de rapina são convocados por Deus para consumir a carne e o sangue de homens poderosos, príncipes, cavalos e seus cavaleiros e soldados. Ezequiel 39:4. As aves de rapina que foram criadas para consumir cadáveres e assim remover cenas desagradáveis à vista e o terrível mau cheiro foram convocadas para se apresentar nas sobras da batalha de Cristo contra o Anticristo e seus seguidores. Este, pois, é o exato cumprimento da profecia de Ezequiel contra Gog na terra de Magog, Ezequiel 38:39. João pinta um quadro de contrastes com respeito aos banquetes mencionados neste capítulo. O primeiro banquete é o da ceia nupcial do Cordeiro, ao qual todos os santos têm sido convidados. O segundo é o dos vencidos, ao qual todas as aves de rapina são convocadas para cumprir sua tarefa de remover os restos repulsíveis dos reis, generais poderosos, cavalos e cavaleiros e pessoas de todos os níveis da sociedade que foram mortos. Esta é uma imitação, a qual agora não é iniciada por Satanás, mas por Deus mesmo. A magnitude desse segundo banquete é revelada de sua descrição como o grande banquete de Deus. Ele realmente retrata todos os oponentes de Deus mortos no campo da batalha da vida, jazem sem vida e toda a superfície dessa terra. Não se faz nenhuma menção da batalha propriamente dita. O que importa é só o resultado. A batalha final de Deus é contra todas as pessoas que têm seguido o Anticristo e contra toda injustiça e engano cometido pelo maligno em todos os níveis da sociedade. Em suma, o número dos mortos inclui todos quantos são maus. Todo o poder terreno chegou ao fim, porquanto Cristo, o Rei, é vitorioso. Versículo 19. Vi a besta e os reis da terra, seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que monta o cavalo e contra seu exército. Nos dois versículos anteriores, 17 e 18, João pintou um quadro amplo da batalha e seu resultado antecipado. Nesse versículo, porém, ele tem uma configuração minuciosa que esboça claramente as linhas da batalha entre o Anticristo com seus reis e exércitos e o Cristo com seu exército singular. Os reis da terra são aqueles 10 reis que estão a serviço do Anticristo. Vê comentário sobre 17:12 na passagem anterior. João predisse que as forças da besta, isto é, o Anticristo, enfrentariam o Cordeiro e seus seguidores. E ele disse que o Cordeiro, como o Senhor dos senhores e Rei dos reis, os venceria como prefigurado no Salmo 2:2. Os reis da terra tomam posição e os governantes se juntam contra o Senhor e contra seu ungido. Este é o grande dia do Deus Todo-Poderoso, no qual se trava a batalha final contra todas as forças do mal. Ver Apocalipse 12:14. Todos os exércitos do Anticristo se acampam contra o Cristo e seu exército celestial, enquanto o resultado da batalha é destituído de toda dúvida. Não nos é dada nenhuma indicação do próprio exército que participa dessa batalha. Ainda que o termo guerra apareça neste versículo, nada é registrado sobre o conflito propriamente dito. No texto grego, o artigo definido precede esse termo para indicar que essa guerra determina conclusivamente o futuro da besta e seu aliado, o falso profeta. Versículo 20. E a besta foi apanhada, e com ela o falso profeta, que em sua autoridade realiza sinais por meio dos quais enganava os que recebem a marca da besta e adoravam sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo. Após a destruição e perecimento da grande prostituta,
A besta e o falso profeta são os próximos. A besta é o anticristo e a besta que emerge da terra é o falso profeta. São dois líderes e instigadores a serviço de Satanás. 3.1. Ao longo da história, o falso profeta desencaminha todas as pessoas que se deixaram enganar pelos sinais que ele realizou. Ele forçou todos os seus seguidores a cultuar a besta, todos os que tinham a marca da besta em sua mão direita e fronte. Agora a besta e o falso profeta são capturados. Ainda que João não forneça nenhum detalhe dessa prisão, o verbo capturar pode ser interpretado como alguém que lhes deita mão à força. São presos por causa de sua astúcia para enganar as multidões de sobre a face da terra. O falso profeta exibiu milagres com o intuito de levar homens, mulheres e crianças a adorar o anticristo e para que, na qualidade de servos leais, viessem a prestar-lhe obediência. A besta que emerge do mar sustenta o poder político sobre as massas da humanidade, e a besta que emerge da terra retém o poder filosófico sobre a mente humana. João escreve que esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Primeiro João apresenta uma imagem extraída da profecia de Daniel 7:11b. Continuei olhando até que a besta foi morta e seu corpo destituído e lançado no fogo ardente. Daniel, no versículo precedente, refere-se ao rio de fogo. João converte o rio em lago de fogo. A grande prostituta foi queimada a fogo, presumivelmente no mesmo lugar, 17:16. De modo semelhante, Satanás será lançado no fogo que arde com enxofre, 20.10. Bem como todos quantos adoraram a besta e sua imagem e receberam a marca da besta em sua fronte e mão. Segundo, nada se diz sobre a identidade do anticristo e o falso profeta, de modo que somos impossibilitados de divisar suas pessoas distintas. Lemos que esses dois são lançados vivos no lago de fogo, estando implícito que são seres espirituais cuja imortalidade os faz sofrer para todo sempre. Em sua oposição a Cristo, esses dois estiveram unidos ao longo do tempo e agora em seu castigo estarão juntos eternamente. Terceiro, os dois líderes não são encerrados em um abismo do qual pudessem ser soltos por certo tempo. São lançados em um lago de fogo no qual todos os oponentes de Cristo, inclusive o diabo, permanecerão para sempre. O termo lago revela uma área mais extensa do que o abismo, que é um poço sem fundo. Esse lago é uma vasta área de fogo que arde incessantemente com repugnante ardor de enxofre. A impossibilidade de escapar deste poço incandescente é autoevidente, e a dor e horror eternos são a porção dos que estão destinados ao inferno. Não há indicação em parte alguma do Apocalipse de que os ímpios são aniquilados ao completarem certo período de castigo. A cena é lembrada da destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19:24, Salmos 11:6, Isaías 30:33 e Ezequiel 38:22. Versículo 21. E o restante foi morto com a espada que saía da boca do cavaleiro que monta o cavalo, e as aves se fartaram de suas carnes. Há diferenças entre as duas pessoas, a besta e o falso profeta e seus seguidores. Primeiro, esses dois líderes são lançados vivos no lago de fogo e enxofre ardente, isto é, não entram ali através dos portões da morte. Seus seguidores, porém, são mortos com a espada, ainda que a linguagem seja simbólica. A espada do Senhor é o fôlego de sua boca. Segundo, o restante é morto com a palavra de Deus, que testifica contra eles, e os põe em posição a enfrentar o opróbrio e horror eterno. São mortos, o que significa que seu poder é para sempre tomado deles. Seu destino eterno é o lago de fogo. Em último lugar, seus corpos mortos não recebem um sepultamento decente. As aves de rapina devoram sua carne. O número dos que são mortos é tão grande que todas as aves que se alimentam de sua carniça poderiam se empanturrar com carne ao ponto de transbordar. Aqui está um quadro
de total repugnância, Isaías 66, 24. E aqui termina o capítulo 19 do Apocalipse.